Meus queridos, meus amados, estão aí? Vamos que vamos. Vamos continuar com coragem, com espírito de oração e com a ajuda do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo, que vos ensinará toda a verdade, como eu tenho dito. Vamos dar continuidade ao capítulo de Efésios, 4:11. No vídeo anterior, nós lemos alguns versículos imediatos para jogar luz agora nesse texto. Daqui nós vamos agora fazer uso daquilo que a gente entendeu no versículo anterior, no vídeo anterior. O tema continua. Buscando na Bíblia, hoje especificamente nesse texto, base para existir pastor hoje. Bem? Todos os textos que é dada a orientação para a igreja, nós já analisamos. Esse é um texto principal. Ou encontrando uma base para pastor aqui, ou som será uma pá de cal para essa pretensão. Eu sempre peço perdão, meus amigos pastores. Também reconheço que se eu citar alguma coisa aqui, e talvez mas entenda que na minha citação eu levo em consideração que há exceções. Bom, como eu disse, agora é a hora de colocar em prática nosso exercício mental. Desculpa. Porque nós não vamos chegar ao texto agora sem uma luz, sem um contexto. E a primeira palavra que nós encontramos aqui, eu vou repetir, que eu encerrei o outro vídeo, a palavra portanto, que é uma conjunção conclusiva. Então nós temos que entender aqui que ele estava concluindo tudo que ele já ensinou. Então todos os verbos aqui, por isso nós encontramos os verbos aqui no passado ou no presente. Isso faz sentido. Ele faz ilusões àquilo que ele já ensinou. Entender que aqui é uma cobrança. Vamos começar assim, juntos. Pega a sua Bíblia, como eu tenho dito, de preferência uma ACF ou uma King James 1611, para não haver muita diferença, né? De palavras, de traduções, isso aqui. Bom, então vamos lá. O portanto eu já falei, que é a conclusão. Eu preso no Senhor, porque ele esteve preso várias vezes, né? Rogo, que é uma expressão de apelo, né? Eu faço um apelo para alguém, para aquilo que eu já ensinei, ou para quem que já está preparado. Eu vou fazer um apelo, não posso fazer um apelo desde um cristão novo, né? Vou fazer um apelo para um cristão que tem condições de andar com essa dignidade aqui. Aqui, ó. Que andeis está no presente, né? Como é digno da vocação que foi chamado. Então, quando você é chamado para integrar o corpo de Cristo e é santo, separado. Então, andeis como digno, uma pessoa digna de que foi chamado. Não seria assim
outra intenção, outra palavra que caberia aqui é andar dignamente. Certo? Então, você ter o seu movimento, o seu comportamento dignamente. Mas aqui não, estamos falando que você é um adjetivo que completa um substantivo. Você tem que ser uma pessoa digna. Aqui, ó. Como foi chamado. Com toda a humildade. São características que nós deve ser característica do cristão. Mas é um paradoxo, porque nós vemos no líder, pelo menos que eu conheço, não aparece essa característica aqui, ó. Com toda humildade. Você vê a postura dos nossos líderes atuais, né? O comportamento, a companhia com que eles andam. A última observação que eu fiz numa igreja grande, até o púlpito que eles sentam é diferente. Só falta ser folheado a ouro. Mas é diferente do resto da membresia. Ele não tem humildade. E se vai você desagradá-los, você vai ver onde está a humildade dessas pessoas. Eu até compreendo, porque a região colocou ele numa situação que ele tem que ser diferente, coisa que ele não é. Coloca ele numa posição que a cobrança é muito grande. E como ele não pode ser aquele santo que a membresia espera, que o sistema colocou ele, muitos tentam até em crise, né? Ó, com toda humildade, mansidão. Aqui piora a situação ainda do líder que nós conhecemos hoje, né? Com longanimidade. Hoje, se você desagradá-los, o líder, ele não te dá um tempo, né? Você desagradou, ele te dispensa logo amanhã. Se desagradou hoje, amanhã você está dispensado. Ele não dá tempo ao tempo. Então, a característica que eu estou dizendo aqui é que o Paulo Barbosa percebe, né? Da minha experiência. Suportando-vos uns aos outros. Aí piora a situação. Eu não suporto aquele que desagrada, aquele que pensa diferente. Certo? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui, ele logo a seguir ele vai falar dessa unidade. Você tem que guardar. Então, se você guarda uma coisa que você tem, né? Imagina você se converter e depender de alguém para te ficar polindo durante a sua vida, para você chegar a perfeito, a ser edificado, em todo sentido. O que não cabe aqui. Que você já tem, você vai guardar, que vem da paz, isso aqui, ó. Vamos guardar. Olha o sentido aqui. Aí a gente passa aqui, ó. Vamos ver essa unidade. Que é o vínculo da paz, que faz o vínculo é Jesus. No versículo anterior, de vez Jesus fazendo esse vínculo entre os judeus, messiânico e gentil. Está no começo aqui está no capítulo 2, né? Tem essa discussão aqui. Ele foi o vínculo da paz. Vou procurar o versículo 4. Há um só corpo. Aqui, que é que eu entro assim numa dificuldade para entender hoje as denominações. Se há um só corpo, por que tem tantas denominações? Presbiteriano, batista, pentecostal, congregacional,
Testemunho de Jeová, Adventista, porque são corpos diferentes, não é um só corpo. Que entre elas não tem comunhão. Tem atrito, tem revanche, embora os líderes, né, fingem não ter, mas na prática tem, que eu conheço, né? Se não houver uma comunhão entre as denominações, como fosse o encontro de irmão, você nunca viu um congresso de batista, presbiteriano, das denominações no congresso. Então não é um só corpo. São corpos divididos. Como eu acredito, eu, Paulo Barbosa de Souza, se existe um corpo, certo? Não existe dois corpos? Então, esse corpo ele é universal. A gente percebe isso quando o apóstolo Paulo estava lá na Ásia, né? A igreja da Ásia mesmo que estava em Jerusalém. Existia comunhão, comunicação, relações entre elas. Então não é o que se vê no mundo de hoje quando surgiu as denominações. São corpos diferentes. Então, eu acredito em um só corpo. E esse corpo, ele não se divide, ele não precisa de reforma. Eu fico pensando nessas reformas que foram feitas, né? Eu não sou reformista. Eu não acredito que o corpo de Cristo precisasse de reforma. Porque ele mesmo que sustenta esse corpo, ele é o cabeça e sustenta. Então, olha o meu pensamento. Eu acredito em um só corpo. E eu acredito que tenha, nas várias denominações, até acredito, que existe edificados, né? Que ele até entende estar em uma denominação, mas acredita num só corpo. Não dá nenhuma importância a essas denominações. Ele reconhece todos os irmãos em Cristo, essa unidade. Um só Espírito. Bom, aqui é um só Espírito Santo. Também é variedade, né? Hoje vários espíritos, né? Tem até espírito de porco, né? Nas igrejas. Vários espíritos hoje nas denominações. Mas nós devemos crer que existe um. Esse um ele tem uma unidade. Certo? Aqui, olha. Como também foi chamado uma só esperança da vossa vocação. O cristão só tem uma esperança, a salvação, a vida eterna. Em todo o texto bíblico, está dizendo a nossa esperança, vida eterna. Deus não prometeu nenhuma outra esperança. Onde assim, existe muito livro, né? De autoajuda, prometendo prosperidade, mas eu não creio assim. Eu só creio em uma só esperança, vida eterna. Tudo no mundo é passageiro. Jesus morreu para nos dar vida eterna. A esperança do cristão, só essa. A esperança da ressurreição, a esperança de estar com Cristo, né? Somos salvos para isso. Salvos pela esperança. Da vossa vocação. Nós somos vocacionados para isso, para ser cidadão dos céus, né? Cidadão de Cristo. Cidadão do reino do céu.
Aqui é um só Senhor. Também os pastores, eles colocam no lugar de um Senhor. Aqui você vai desmontando esse castelo que se formaram para colocar um pastor, um líder espiritual. Aqui é um só Senhor. Nós lemos lá em Mateus 23, né? Não existe o Senhor, só o Senhor Jesus está no céu. Na terra não tem. Então Jesus está à destra do Pai. Existe para não chamar ninguém de Senhor aqui, de mestre. Um só Senhor. Uma só fé. Essa fé ela está aqui também, é bem clara nos capítulos anteriores. Quando fala que a salvação é de graça, é um dom de Deus, por meio da fé. Então, fé é o conjunto ali daqueles ensinamentos para a salvação, que está aqui no começo do livro de Efésios. Inclusive lá em Judas fala batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Fé aqui é o conjunto de ensino, né? Para pertencer ao corpo de Cristo. Uma só fé. Isso aqui é que piora a situação. Hoje tem vários sistemas de fé, vários sistemas confessional. Muito. Certo? Chama de confissão de fé. Cada religião, cada denominação tem sua confissão de fé. Então vamos abraçar aqui, eu com Paulo Barbosa, abraçar só uma confissão de fé. Quero estar aqui, que nós estamos lendo, certo? O cristão não precisa de outra confissão de fé. Vamos continuar. Vamos continuar aqui. Sou Senhor. Um só batismo. Também a igreja, que é liderada pelos líderes, há uma diversidade de batismo. Há uma discussão, batismo por aspersão, por imersão, batismo com o Espírito Santo, batismo quando se converte, batismo nas águas. Há um só batismo. Certo? Todos nós fomos batizados na morte de Cristo. Acho que é Romanos capítulo 6, né? O batismo nas águas não tem nenhum valor. Aquilo batismo nas águas, é uma metáfora do batismo que ocorreu quando nós encontramos com Jesus. Por isso que é um só batismo. O das águas é uma metáfora, né? Um só Deus. Aqui como lá fica subentendido, que você percebe hoje nas religiões, que tem Deus diferentes. Porque cada um é diferente, então o Deus dele é diferente. Cada um tem um Deus. Você pode perceber isso também. Além do que aqui, lá em Éfeso, está dizendo que lá para os na Ásia, né? Eles tinham vários deuses. A referência lá, mas continua essa mentalidade nas religiões e cada um tem um Deus diferente. Que não tem comunhão com o outro. Cada denominação tem seu Deus. Que é Pai de todos. O qual é sobre todos e através de todos. Então Deus age através de todos. Igualmente. Em todos vós. Certo? Vamos continuar aqui. Vamos para o capítulo 7. Versículo 7, né?
mas a cada um de nós lá, gentios, né? Aqui a carta dirigida a eles, né? Pode ser aplicada a nós, mas nós lá. A graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Então, todo cristão recebe essa graça. Graça é dom, né? Não merecido. Segundo a medida do dom de Cristo. Então, Cristo, ele tem esse dom. Ele dá a graça sob medida. Você não vai querer ser além daquilo que Cristo permitiu. Que há muitas pessoas hoje que querem se comportar como tivesse um dom, uma graça, além daquela medida. Quer ter a santidade de Jesus. Foi outra coisa que ele fez. Aí, segundo a medida do dom de Cristo, foi dado. Quando fala assim, pelo que ele diz, está referindo, relacionado ao versículo 7. Faz uma alusão ao versículo 7. Ó, pelo que ele diz, quando subiu ao alto, levou cativo ao cativeiro. Quando subiu ao alto, isso é fácil de compreensão, mas quando chega aqui, levou cativo ao cativeiro, tem um grande debate, né? Não é o tema deste assunto, mas a gente pode aqui falar alguma coisa, né? Porque ele faz parte desse texto, né, do capítulo 4. Então, várias interpretações de teólogos, de pensadores cristãos. E eu percebo que a maior parte deles vai por outro caminho, diferente do caminho que nós aqui vamos entender. Que coaduna com o nosso pensamento aqui, alguns teólogos de peso, mas são a minoria. Então vamos ver aqui. Eu não vou aqui citar os pensamentos dos teólogos, mas eu vou me ater só ao texto, né? Aqui fala que ele levou cativo o cativeiro, não os cativos, ele levou cativo o cativeiro. Apesar de eu conhecer essas correntes de interpretações, mas aqui vamos tornar as coisas mais simples possível. Então levou o cativeiro, não levou ninguém, pessoas cativas. Para mim não levou pecado para o céu, não levou Satanás para o céu, quando subiu, não levou prisioneiro. Por que eu penso assim? Por causa do texto. Cativeiro, você lê lá em Gálatas 4, 25, vamos dar uma olhada aqui, até aqui pertinho aqui, né? Gálatas 4, 25, aqui, ó. Já encontrei. Porque Agar é o mesmo Sinai no monte, no Arábia. No monte Sinai, na Arábia. Corresponde a Jerusalém atual. Atual lá porque lá está debaixo da lei, né? Certo? Corresponde a Jerusalém atual. Que está em cativeiro com seus filhos. Então, como que cativeiro está dentro do texto, dentro da carta de Éfesos, nós vamos levar em consideração que quando ler a carta, eles tomaram conhecimento dessa ideia. A ideia de que quem está na lei está em cativeiro. Entendeu?
E de mais a mais, você pode ler aqui também no... Olha aqui no capítulo 2, no versículo 15 está assim. Aqui é que eu falo, que a gente mata 2 cajadadas com um tiro só. 2 cajadadas? Não, perdão. Mata 2 coelhos com uma cajadada só. Eu invertendo o negócio aqui. Que resolve os problemas. Dá uma luz, alerta para os adventistas, né? E fala aqui da lei, ó, do texto, do versículo que nós estamos lendo, ó. Perdão. Abolindo, versículo 15, abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para fazer em si só, os dois, um novo homem, fazendo assim a paz. Então, quando ele morreu, ele aboliu a lei dos mandamentos. Então, acabou o mandamento. A ideia era bem coerente, né? Aqui com o versículo que nós estamos lendo aqui. Não precisa fazer um exercício, né? Pesquisa longa na Bíblia. Ir lá para a Arca de Noé para explicar isso aqui. Isso é o meu entendimento a respeito do pensamento do outro, né? Tá bom? Então, levou cativo o cativeiro. E deu dons aos homens. Então, aqui subentende que todos nós somos agraciados com esse dom. Aos homens é genérico, né? Homem e mulher. Mas, em geral, todos se convertem e recebem esse dom. Quando eu estou lendo isso aqui, vem na minha cabeça que lá em Éfeso, lá em Atos, né? Deus deu esse dom para que ele receba poder para ser testemunha, tanto faz em Samaria, em Jerusalém, em Judéia, até o confim da terra. Aqui, ó. Todos nós recebemos esse dom, essa capacidade de levar o evangelho. Então, esse dom aqui é considerado poder, né? Antes, muitas coisas nós não fazíamos se nós não tivéssemos esse poder. Eu tiro por mim, né? Eu fiz muita coisa no evangelismo que se eu não tivesse essa graça aqui, esse poder eu não realizava. De encarar ou de falar a verdade para um grupo, né? Para os poderosos, né? Certo? Aqui, ó. Está bem claro aqui. Todos nós, sem distinção. No outro versículo nós falamos que a missão de evangelização é para todos, não é para a igreja. Aqui confirma aqui, ó. Todos nós receberemos esse dom, esse poder. Você pode entender que o dom aqui é mesmo com poder, né? Agora que ele ascendeu, que é, senão o que também desceu. Agora lá, né? Que ele subiu, ele também desceu. Primeiramente, as partes inferiores da terra. Que também é uma grande polêmica, grande debate. Eu não entro nem nesse debate. Porque, como você está percebendo, eu entendo aqui essa simplicidade que a gente de Jesus, esse problema bem foi resolvido. Eu não entro nesse debate aqui, ó. Que Jesus foi. Uns falam que Jesus não foi ao inferno, outros falam que não foi, outros perguntam o que ele foi fazer lá. O texto é bem claro aqui, que Jesus, para mim, foi ao inferno. Isso aqui está muito claro lá em Mateus, né? Está muito claro lá.
em Mateus 16. Vamos lá em Mateus 16 dar uma olhadinha. Se tem alguma coisa que a gente entende aqui. Dá para entender aqui? Vamos lá, Mateus 16, 18. Jesus falando aqui, ó. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Certo? Então Jesus não teve porta que ele não resistiu a ele. E tem aqui também a passagem que ele fala que assim como Jonas teve no ventre um grande peixe por 3 dias, ele teve por 3 dias no seio da terra. Está aqui, né? Nós também aqui, no interior da terra. Então, para mim, eu não fico procurando o inferno em outro lugar, a não ser no interior da terra. Certo? Aqui, ó. Então, desceu as partes inferiores da terra. Ele, agora, não quero entrar aqui no que ele foi pregar lá, o que ele foi fazer, a gente pode ir outro centro. Então, Jesus foi ao interior da terra. Eu costumo dizer, o cristão espanta quando eu falo que todos nós vamos para o inferno. Inferno é a habitação das almas dos mortos. Jacó, um exemplo, Jacó falou assim, quando entrou em desespero porque aconteceu com o filho dele, José, ele falou que queria descer ao Sheol, que é o inferno antigo hebraico, né, para estar com seu filho. Então, ele tinha consciência de que o inferno não era um lugar tão ruim. E se você ler em Provérbio, Jesus fala assim, não esconda a vara do filho para que ele não vá no inferno. Então o inferno é um lugar que habita, que vão as almas dos mortos, né? E deixa bem claro que o inferno ele tem 2 lugares, né? Um lugar de sofrimento e um lugar que está no seio de Abraão. Vamos continuar depois, já tem 30 minutos, eu não quero passar, fazer vídeo longo. Mas já a gente vai chegar em Efésios. Eu creio que no outro vídeo, a gente vai chegar em Efésios 4:11. Bom? Que eu remato esse assunto aqui. Vai ter a última chance para mim crer que existe pastor hoje. Eu estou ansioso para chegar nesse versículo, tá bom? Um beijão no coração, que já tem 30 minutos. Espero vocês para a gente continuar. Um beijão no coração. Me perdoe os amigos, os pastores, que esse é o meu entendimento para a bola. Sou dono da verdade. Já fiz as minhas recomendações. Um beijão no coração. A gente continua daqui a pouco, tá bom?